Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, o motivo daquilo eu não sabia, mas era um assunto que a deixava irritada, mais do que isso, nervosa. Eu percebia. Bastava tocar no nome da sua cidade onde ela tinha nascido, dizer que queria muito conhecer os seus pais, os seus amigos, para ela mudar comigo. Parecia até que estava me escondendo alguma coisa. Eu lembro que um dia, assim que entramos no mês de dezembro, eu perguntei: escuta, gata, o que você acha da gente ir lá pra casa da tua mãe no Natal? Assim, eu já fico conhecendo o teu pessoal, né? Ela me olhou com aquela cara. De novo com essa história, Danilo. Já não falei que não tô afim de voltar lá pra Toledo? Aliás, por mim não volto lá nunca mais. Meu Deus, Rafaela. O que aconteceu, afinal, pra você falar uma coisa dessa? Aconteceu nada. Só não quero ir. Aliás, dá pra mudar de assunto? Olha, incrível. Não dava pra entender o motivo daquela bronca que ela tinha com a cidade em que tinha nascido. Algo muito sério devia ter acontecido, porque, repito, ela mudava, assim, sempre que eu falava que queria ir lá conhecer a cidade dela. Eu e a Rafaela já estávamos juntos há quase um mês. Aliás, tínhamos nos conhecido justamente na virada do ano anterior. Ela já estava morando na casa da tia, bem ali na rua de casa, já fazia um mês. Mas a gente se conheceu, na verdade, só na noite do Ano Novo. Na hora da queima de fogos, o pessoal costumava se reunir aí na rua para ver o espetáculo, confraternizar. E como eu conheci o primo dela, ele acabou nos apresentando. Olha, eu me encantei por essa mulher de saída. Era exatamente o tipo de garota que chamava a minha atenção. Lembro que eu estava com uma garrafa de espumante, tomando, no bico mesmo, e lhe ofereci um golinho. Ela aceitou. E aí ficamos ali conversando. Ela falou que já tinha me visto algumas vezes ali na rua. Eu, sinceramente, não lembrava, porque se já tivesse visto, não teria esquecido. Repito, era o tipo de menina de que eu gostava, que chamava muito a minha atenção. Já nesse primeiro dia, eu soube que ela não era de Curitiba, que sua família toda era de Toledo, interior do Paraná. Sua tia só é que morava ali. E ela já tinha vindo passar uns tempos. Não aconteceu nada demais entre nós nesse dia, mas eu não consegui tirar a sua imagem do pensamento. E como não consegui esquecê-la, através do seu primo a gente acabou se aproximando. Olha, eu nunca vou esquecer o momento em que trocamos o nosso primeiro beijo. Foi logo dali uma semana, no máximo. Lembro que a gente tinha ido a uma lanchonete e foi ali que acabou rolando. A grande verdade é que essa menina incendiou a minha alma, meu coração, me deixou completamente enfeitiçado. A gente nunca mais se separou depois daquele primeiro beijo, mas foi só no carnaval que eu a pedi em namoro, assim de modo oficial. Tínhamos ido passar o feriado na praia, e aí eu perguntei até quando que ela ia ficar em Curitiba, quando mais ou menos pretendia voltar lá para Toledo. No que ela respondeu: no que depender de mim, nunca mais. E agora que eu conheci você, Danilo, minha vontade de ficar aqui em Curitiba para sempre. Olha, só eu sei como fiquei eufórico ouvindo aquilo. Sabe, foi exatamente aí, depois de ela fazer essa verdadeira declaração de amor, que eu fiz o pedido em namoro. Ela perguntou se eu estava falando sério, porque a gente nem se conhecia direito. Eu não sabia praticamente nada sobre ela. E eu falei que sim. E sua resposta foi em forma de beijo. Subimos a serra como namorados e depois, inclusive, botei um anel de compromisso no seu dedo. Olha, eu acho que nunca tinha sido tão feliz na minha vida. Conhecer essa menina foi a melhor coisa que podia ter me acontecido. E pensar que quase fui passar a virada do ano na praia. Se tivesse ido, quem sabe não fosse nem conhecê-la, né?
porque a gente se conheceu justamente no momento da queima de fogos. O fato é que me apaixonei por ela, assim, num piscar de olhos. Não lembro exatamente a partir de quando que eu comecei a ficar cismado, porque sempre que comentava alguma coisa relacionada à sua cidade, ela se transformava, mas foi logo no começo. Era um assunto que a deixava incomodada. Eu sentia, não sei, parecia até que ela estava me escondendo alguma coisa. Como se tivesse acontecido alguma coisa assim muito grave para ela não querer voltar lá para Toledo. E que ela não estivesse querendo me contar. Eu já tinha inclusive conversado com o primo dela sobre isso, para ver se ele sabia de alguma coisa. Ou então a sua mãe, mas, segundo ele, ninguém sabia de nada. Aliás, ele chegou a dizer que era coisa da minha cabeça. Para não causar nenhum atrito entre nós, depois de um tempo, eu até passei a evitar de tocar naquele assunto, porque ela realmente não gostava. Fora isso, nosso namoro ia bem demais. Olha, a gente se dava tão bem. Se entendia em todos os sentidos. Era a mulher que eu tinha pedido a Deus. Sabe, eu nunca tinha me entendido tão bem com alguém. Depois acabei conhecendo a mãe dela e os seus irmãos nas festas de fim de ano. Como eu já disse, eu queria muito ir lá, para Toledo, onde eles moravam. Queria conhecer a cidade, a mãe, o pai dela, mas ela não podia nem ouvir eu tocar nesse assunto. No entanto, no fim, quem acabou vindo passar o fim do ano aqui em Curitiba foi a família dela. Conheci a minha sogra, meus cunhados, e para minha alegria, todo mundo gostou de mim. Eles me adoraram e eu também gostei muito deles. Só que quase nem conversamos muito. Eles passaram o Natal aqui e logo voltaram lá para Toledo. E olha, a nossa ideia era passarmos o ano novo na praia. Já estávamos combinando isso há algum tempo. Só que da última hora, o primo da Rafaela desistiu. E no fim, acabamos ficando por aqui mesmo. E foi uma festa tão linda. Juntamos o pessoal ali de casa, o pessoal da casa da tia dela, e fizemos uma linda ceia de Réveillon. E tudo ali mesmo em casa. No dia seguinte, o almoço seria ali na casa da tia da Rafaela. Ela, aliás, tinha dormido ali em casa comigo. Mas por volta das 11 horas da manhã, foi até a casa da tia para tomar um banho, se arrumar, ajudar com as coisas do almoço, e por volta do meio-dia, eu fui para lá. E foi logo depois do almoço, lá pelas 2:30 da tarde, a gente ali se divertindo, conversando. Escutamos alguém batendo palmas lá na frente do portão. O primo da Rafaela saiu na janela e dali da sala escutamos aquela voz de homem vinda lá de fora. O sujeito, fosse quem fosse, perguntava se ali era a casa da Ana. O Henrique confirmou, disse que era. E o sujeito então perguntou, complementou a pergunta. A Ana é tia da Rafaela, lá de Toledo? Todo mundo escutou o cara perguntando aquilo. E nessa hora, eu me virei para Rafaela e vi que ela estava pálida. O Henrique também olhou para ela. E nesse meio tempo, o cara lá de fora perguntou se a Rafaela estava morando ali. Porque precisava ter uma conversa. Olha, antes do meu primo falar alguma coisa, eu perguntei, quem é? Você convidou alguém para vir? Em vez de responder, num fio de voz, ela olhou pro primo e falou, fala que eu não tô. Fala que você não sabe quem é. Sabe, sem entender nada, eu questionei. O que tá vendo, Rafaela? Você ficou tão esquisita. Quem é esse cara lá fora? Levantei e fui até a janela. E aí vi aquele sujeito ali na frente do portão. E vi também que tinha um carro encostado ali. Perguntei. Ô meu, quem é você? O que você quer com a Rafaela? Ela se encontra? Preciso muito falar com ela, eu tô vindo de Toledo. Aí eu achei aquilo tão esquisito. Por
que além de ter ficado nervosa, ela não queria falar com ele. Pediu assim, mas desesperadamente, para dizer que ela não estava ali, que ninguém sabia quem era. Eu fui até lá fora conversar com o sujeito. E olha, de saída, não fui com a cara dele, porque assim que perguntei quem ele era, aliás, pela segunda vez, e que tanto que ele queria conversar com a Rafaela, ele respondeu daquele jeito: eu sei que ela tá aí. Vai lá e chama ela pra mim, por gentileza. Não vou chamar ninguém, cara. Eu sou namorado dela. E se você não sei quem você é e o que você quer com a Rafaela, é melhor você ir puxando o carro, viu? Nessa hora, ele deu um sorrisinho assim de deboche. Aí me mediu dos pés à cabeça e falou aquelas palavras assim, com aquele ar de superioridade. Namorado? Essa é boa. Diz que você não sabe com quem você tá falando, cara. Vai lá, vai. Vai chamar a Rafaela. A gente ficou ali batendo boca. Até porque nessas alturas, eu já estava a fim de enfiar o braço na cara daquele sujeito. Naquelas alturas, praticamente todo mundo já estava ali fora. Quer dizer, todo mundo, menos a Rafaela. E foi então que, pelas tantas, eu ouvi a voz dela vindo ali da janela. O que você quer, Marcelo? O que você está fazendo aqui? Ele então parou de bater boca comigo e se voltou na direção dela e falou aquilo: te achei, Rafa. Vem aqui fora, vem. Vamos conversar. Ela pediu que ele fosse embora. Disse que os dois não tinham nada para conversar, sabe? E eu ali boiando, no meio daquela confusão. Olha, me senti até sobrando. Até que pelas tantas, no meio daquele impasse, ele chamando ela para uma conversa e ela mandando que ele fosse embora, ele fez aquela pergunta que, olha, me deixou sem chão. Escuta, Rafa, é verdade que você tirou meu filho? Olha, eu gelei. Eu fiquei tonto. E o pior é que ele continuou. Por que você não falou nada que estava grávida, hein, Rafa? Não acredito que você fez isso, viu? Você sabe desde quando que eu tô atrás de você? Quanto mais aquele cara falava, ele ali no portão, ela lá na janela, mais eu me sentia pequeno. Aliás, não apenas eu. Eu acho que naquele momento ninguém estava entendendo nada. Quer dizer, só os dois, né? Meu Deus, que história mais sem pé na cabeça. Ela nunca tinha comentado nada disso comigo. O pior é que ela saiu da janela e foi se trancar no quarto. E o sujeito, em vez de ir embora, não. Ficou ali perturbando, querendo entrar na casa de todas as formas. Diz que não ia arredar o pé enquanto a Rafaela não fosse conversar com ele. A tia dela, inclusive, ameaçou chamar a polícia se ele não fosse embora. E diante disso, o infeliz não teve alternativa a não ser puxar o carro. Imagine o estado em que eu fiquei, principalmente vendo o nervosismo da minha namorada. Eu querendo saber quem era aquele cara e que história era aquela de filho, mas ela só sabia repetir. Como foi que ele me achou? Oh, meu Deus, como foi que ele me achou aqui? Pelo amor de Deus, Rafaela, fala o que está acontecendo. Quem é esse cara? Que história é essa de gravidez, de você ter tirado o filho? Até chorar, ela chorou. De tão nervosa e agitada que... Só que não disse coisa com coisa. Teve uma hora, inclusive, que ela pediu que eu fosse lá ver se ele tinha mesmo ido embora ou se estava rondando a rua ali de carro. Olha, eu tive de ter muita paciência para ela finalmente me contar. No fim eu soube que ela tinha se envolvido com aquele idiota, só que ele passou a persegui-la depois que ela terminou com ele e chegou a fugir.
Diz que era um cara perigoso, meio barra pesada, que inclusive tinha sido preso e que não aceitava o fim do relacionamento. Por isso que ela veio embora para Curitiba sem ele saber. E por isso que ela não queria nem ouvir falar em voltar lá para Toledo, mesmo que fosse só a passeio. Por quê? Tinha medo de encontrar o sujeito. Bom, pelo menos agora estava explicado, né? Porque desde o começo eu achei muito estranha a reação dela sempre que eu tocava naquele assunto. Só que ela não quis ficar me dando detalhes, maiores explicações. O pior de tudo foi que o sujeito não foi embora. Só que isso eu só fiquei sabendo depois. À noite eu fui para minha casa, mas ele voltou lá na casa da dona Ana para ver se conseguia falar com a Rafaela. Repito, só soube isso depois, pelo Henrique. Soube, inclusive, que o infeliz tinha feito um monte de ameaças, tudo para forçá-la a sair lá fora e conversar com ele. No fim, saíram de carro para terem o tal diálogo. À noite, recebi uma mensagem tão esquisita dela. Só que como já estava dormindo, somente no dia seguinte pela manhã é que eu fui ver. Na mensagem, ela escreveu: adorei ter te conhecido. Obrigado pelos dias de felicidade que passei a teu lado. Senti aquele tremor no corpo todo, porque tudo indicava que era uma despedida. Liguei para ela na mesma hora. Só que o celular estava desligado. Eu tinha de trabalhar, mas não iria por serviço sem pelo menos conversar com ela. Na casa da sua tia, me receberam com uma cara de enterro. Quando perguntei da Rafaela, a tia dela devolveu a pergunta. Ela não falou com você? Ela falou que ia te ligar? Me ligar? Não ligou. Ela só mandou uma mensagem, só que não estava explicando nada. O que ela tinha para me explicar? Então, Danilo, ela voltou lá para Toledo. Voltou para Toledo? Como assim? Voltou como? Com quem? Com o tal de Marcelo que teve ontem aqui. Nem a gente sabia. Mas ele é marido dela. Tá todo mundo aqui em choque. Não é só você não, viu? Porque ela não falou pra ninguém. Parece que o cara é meio bandido. Até preso ele andou. Ninguém aqui sabia dessa história. Ela comentou alguma coisa com você? Olha, não sei como não caí duro naquela hora. Porque era algo inimaginável pra mim. Como assim, meu Deus? Marido dela. E como que ninguém sabia? Como que uma pessoa se casa com alguém e a família não sabe? Ela falou que depois, no meio do choro, ela falou que tinha se envolvido com ele, mas não que eram marido e mulher. Que raio de história era aquela, meu Deus? O pior é que o celular dela continuava desligado. Mandei mensagem, liguei. Olha, custei assimilar. Eu não quis acreditar que ela tivesse feito isso comigo, me escondido uma história daquelas, e pior, ido embora sem nem conversar comigo, sem me dar uma explicação. Meu Deus, quase um ano de relacionamento, e no fim, eu descubro que não conhecia a mulher que estava do meu lado. Pensava que conhecia. Consegui falar com ela depois, mas quem disse que ela quis me falar alguma coisa, me dar alguma explicação? Ela apenas se desculpou. Diz que não queria me magoar. Pois sim. Falou que gostava de mim de verdade e que tinha levado a sério o nosso relacionamento. Sabe, eu fiquei ali me perguntando em pensamento. A sério? Pois sim. Quem leva o outro a sério não faz o que ela fez. Nem uma explicação, assim mesmo que fosse furada, nem isso ela me deu. Uma justificativa, nada. Me escondeu aquele episódio tosco durante quase um ano. Depois simplesmente voltou lá para Toledo. O cara que foi com ela
era marido dela. E não quis nem se despedir de mim, me olhando nos olhos. Veio para cá fugida. Aproveitou que ele tinha sido preso e se mandou para cá. E ainda tinha mais aquele assunto lá que tinha tirado um filho dele. Nunca tive a confirmação disso. Mas quer saber? Com toda certeza deve ser verdade. Olha, minha vida virou de ponta cabeça depois disso. Porque eu estava fazendo tantos planos pra gente. Acho que nunca gostei tanto de uma mulher como gostava dela. Tava apaixonadão mesmo, sabe? Perdido de amores. E no fim, veio a decepção. Quanto mais alto a gente sobe, mais feio é o tombo, né? Descobri que ela escondia a vida passada, que tinha um marido, inclusive. Havia escondido a gravidez dele, depois tinha tirado o filho do cara, sem ele saber, depois veio embora para Curitiba, fugida, para se esconder na casa da tia. E o cara lá, preso, sem saber de nada. Quase um ano escondendo tudo isso de mim, quase um ano me fazendo de tolo. Agora eu me pergunto, o que vai ser de mim sem os carinhos dessa mulher? Porque eu continuo apaixonado, mesmo sabendo de tudo que ela fez. Agora eu me pergunto, como faço para superar o que aconteceu? Será que você pode me responder, Rafael? Se é que você escuta o meu lamento, me diga, como que eu faço para te esquecer? Como que eu faço para te arrancar daqui do meu coração?